Olá pessoal, estamos aqui de volta então para agora responder algumas perguntas que foram feitas para a gente com relação à apometria. Então a primeira delas é quais as complicações que uma apometria à distância pode trazer? E aí a pessoa fala, né, que uma amiga dela fez uma apometria à distância e relatou que ficou pior do que estava antes, que ela sentiu-se perdida e parcialmente perturbada. Então, o que você acha, Jorge? Bom, os atendimentos à distância, na verdade, ele não tem a mesma complexidade do trabalho presencial, né? Porque muitas vezes o fato da pessoa estar à distância, você não tem como interagir melhor com um grupo de médicos para saber exatamente qual é o problema que tem. Então, normalmente, o que acontece? São equipes espirituais que fazem, digamos, uma visita, né, para o assistido e tentam projetar energias e, eventualmente, se tiver alguma coisa mais fácil, eles acabam atuando. Mas também pode acontecer que ao projetar energias para essas pessoas, sendo uma coisa mais complexa, em vez de ajudar, pode realmente trazer uma situação de diferenças de energia e que a pessoa possa não se adaptar a esse novo padrão energético que ela recebeu. Eu acho, eu até na minha apresentação já fiz um comentário desses, né, no FAQ, né, sobre perguntas sobre espiritualidade, sobre apometria também. Mas enfim, né, tudo sempre depende, né, depende da pessoa que está sendo atendida, depende qual tipo de problema ela tem, depende do local ela está, se é um local protegido ou não, se ela tem uma boa vibração, se ela tem uma boa frequência. Depende de quem está fazendo o atendimento, né? No caso, quem está projetando essa energia. E assim, se você está só doando energias boas, né? Mandando boas vibrações, isso sempre ajuda, né? E você falou, né? Tem alguns relatos de pessoas, como é que recebem. Assim, temos relatos de pessoas que recebem atendimento à distância e acabam se sentindo muito bem. Inclusive, a gente sempre pede que a pessoa fique num lugar tranquilo, sem televisão, sem bagunça, é, fazendo uma oração ou fazendo uma leitura edificante. Tem pessoas que acabam dormindo e só acordam no outro dia, mas Tudo tem bem? pessoas que têm sensibilidade e acabam vendo vultos brancos que por um instante passam, é coisa bem rápida, né? O pessoal parece que passam, fazem alguma coisa e acabam saindo. Então, são relatos bem interessantes. Muitas pessoas dizem que realmente se sentiram melhores, mas como o Zé falou, vai depender muito da situação e do motivo que ela precisa desse atendimento. A minha experiência pessoal é que é possível ser um trabalho bem feito, né? Mas é difícil você tratar o duplo etérico de uma pessoa à distância. É difícil tratar uma obsessão complexa, né? Algum problema mais crônico à distância. É mais complicado, né? Então, e também tem a questão do ambiente onde a pessoa está, o que ela está fazendo, se ela não está num barzinho tomando cachaça na hora que está sendo feito o atendimento à distância, né? E também o problema que a pessoa tem, se ela tem um problema de uma simbiose, né, com uma entidade, e se quem está fazendo não toma cuidados, né, quer, digamos, remover a entidade que esteja no processo de simbiose, é complicado, pode dar esses efeitos colaterais. Não só no caso de um tratamento à distância, mas até no atendimento presencial, né? Então, complicações ou problemas podem ocorrer nos dois casos, né? A presencial ou à distância. Mas sim, no à distância existem mais alguns fatores, né? Eu diria então que casos mais simples, né, pode ser feito, boas vibrações, boas energias, e já ajuda. Agora, depende, tá certo? Mas eu estou me lembrando aqui que existem grupos que fazem trabalho à distância individual, como se fosse presencial. Sim, lá na Arcas a gente faz. Também temos relatos de que isso tem tido bons Sim, resultados, né? Mas como não trabalhamos exatamente assim o nosso grupo, é o então nosso não. Não. é, Mas mais uma vez, depende. Tá certo? Então tá, vamos ver a próxima pergunta aqui. Ok, a outra série de perguntas aqui
que nos enviaram é: quando é indicada a apometria? Para que tipo de tratamentos? Bom, a princípio a apometria é indicada para qualquer trabalho, desde que tenha questões espirituais envolvidas no problema da pessoa, né? É, na verdade, o trabalho da apometria, a meu ver, deveria ser um segundo passo, né? As pessoas deveriam primeiro procurar uma casa tradicional, passar pelos seus atendimentos e se posteriormente tivesse alguma dificuldade, aí seria o trabalho do caso da apometria. Eu diria, Jorge, desculpe interromper, que seria um terceiro caso. Depois da pessoa passar por um psicólogo, psiquiatra, por um médico, né? E ainda tendo algumas dificuldades ou alguns pontos, né, que não são resolvíveis, né? Ou a pessoa sentir dentro de si, né, que tem algumas dificuldades. Aí, como você falou, né, passar por uma casa espírita, tomar um passe, né, fazer um atendimento fraterno, fazer algum tratamento, né, uma casa de umbanda, uma casa evangélica, né, ou qualquer casa religiosa. Mas infelizmente ainda a questão da apometria tem muita restrição nas casas tradicionais, Não, né? eu falo a pessoa passar por É, um. então, digamos, eu acho que deveria ser um trabalho de parceria, em conjunto, né? Porque a apometria ela tem outras ferramentas para trabalhar uma série de situações, né? Mas, infelizmente, isso não acontece de uma forma bem tranquila, né? Mas, a princípio, por esse fato de nós não termos casas assim tradicionais que é, temos algumas casas, mas não é todas as casas, muita gente acaba procurando as casas que trabalham de apometria e acabam passando por todos os trabalhos que tem. E de certa forma acaba atingindo os seus objetivos, né? Sim. Bom, a outra pergunta aqui da mesma pessoa é: esse procedimento é utilizado só em seres encarnados? Bom, a grande maioria do pessoal que procura os tratamentos de apometria são pessoas que são encarnadas, né, com diversos tipos de problemas, desde problemas físicos, problemas espirituais, dificuldades no seu dia a dia da sua vida, né? Mas normalmente você acaba ajudando o desencarnado, né? Pode ser um desobsessor ou pode ser qualquer tipo de entidades espirituais que eventualmente estejam vinculados a essa pessoa. Mesmo aquelas pessoas que são familiares, que às vezes desencarnaram, mas não seguiram o seu caminho, às vezes acabam ficando na sua própria casa. E essa energia acaba afetando as pessoas que moram na casa. Então, o trabalho da apometria faz essa ajuda, né, de encaminhamento de todas as entidades espirituais, recebem um tratamento para depois serem encaminhados, via de regra, a um hospital espiritual, né? E lá eles vão receber tratamento, vão receber toda uma ajuda, orientação, para depois seguirem o seu caminho de evolução, estudando na espiritualidade e seguindo aquilo que a espiritualidade maior orientar para cada caso. Então, sim, os encarnados todos recebem, mesmo aqueles que são os obsessores, que na verdade são os nossos irmãos, que necessitam mais esclarecimento e que nesse trabalho são encaminhados também para tratamento. Só complementando, né, se alguém tem algum, digamos assim, parente, né, um amigo que for, que desencarnou há pouco tempo e vai em busca, né, de uma casa de apometria para tentar conversar, né, ou ter mensagens desse ente desencarnado, lembrando, como o Chico Xavier falava, né, que o telefone não toca daqui para lá, só toca de lá para cá. Então a espiritualidade é que decide se e quando, né, alguma entidade, né, desencarnada vai comunicar alguma coisa para cá, né? Então, isso seja na apometria, numa casa de umbanda, numa casa espírita, o que for, né? É, só é feito algum contato quando a espiritualidade decide que isso vai ser útil para alguém, né? E não por simples curiosidade, e não quando a gente quer, né? É quando a espiritualidade vê que é possível e que é
uma coisa que vai trazer o bem, né, para quem está envolvido. A outra pergunta da mesma pessoa é se essa técnica pode ser utilizada em animais. Olha, na espiritualidade existe também os hospitais veterinários. Nosso grupo, quando temos alguma pessoa que pede por um pet, né, nós pedimos ajuda ao responsável desses hospitais veterinários que cuide do pet solicitado, né? É, via de regra sempre tem alguma melhora, ajuda, tudo, mas não é um trabalho assim que foi pesquisado ou que tenha sido desenvolvido por um grupo mais específico com relação a isso, né? Bom, eu estou me lembrando aqui de um caso, José, aqui na região da Zona Norte, eu não lembro o nome da casa, mas existia um centro que fazia trabalho, a princípio, trabalho de apometria para animais, né? Eu vim conhecer essa casa através do Dr. Marcel Benedetti, que hoje está na espiritualidade. Ele escreveu alguns livros que relata o cotidiano, né, de como é feito o trabalho do desencarne e tudo dos animais, como eles recebem a sua ajuda, né? E um dia, conversando sobre isso, ele me levou nessa casa, né? Era um domingo, né? E muito interessante, né? Eles eram uma sala, normalmente eles tinham um trabalho tradicional e tinha um domingo que eles cediam para esse grupo de apometria que fazia esse trabalho, né? O que eu vi assim é que eles todos recebiam como se fosse um passe, né? Ok. Tá? E isso, pelo relato do pessoal, eles tinham uma grande melhora. E uma coisa que me chamou muita atenção naquela ocasião, você tinha várias cadeirinhas, né? E cada um com seu pet. Ah, tá. Né? Cachorrinho, gatinho, passarinho, uma série de coisas. Mas engraçado, eles ficavam tudo quietinho, tudo Tá. sentadinho ali, não tinha briga. Não tinha briga. Não tinha briga, né? Muito bom. Não sei se essa casa ainda funciona nesse mesmo local, mas há um tempo atrás, quando nós visitamos, estava bem movimentado, muita gente. Meu conhecimento existem vários livros espíritas, né, falando sobre espiritualidade dos animais, né, e lá na Arcas Ramatiz, uma vez por mês, eles fazem, né, tratamento dos animais, mas basicamente os animais eles absorvem a energia dos seus donos, digamos assim, né, de quem convive com eles. Então, as doenças e os problemas que os animais têm, normalmente são efeitos dos problemas que têm com Seus tutores, os né? seus tutores homens, né? Homens e mulheres. Né? Então, lá na Arcas, o que é feito é, assim, tem feito o passe, digamos assim, né? Uma radiação, uma vibração para o animal, mas na realidade quem é tratado é o dono, né? Que aí que o negócio pega, né? Que normalmente os donos é que tem uma série de problemas, né? E que aí os coitados bichinhos estão sofrendo as consequências. Então é nesse sentido que o tratamento é feito. E a última dessa pessoa é se eu posso fazer apometria para outra pessoa. Essa pergunta eu já respondi numa das minhas palestras, mas vai lá, Jorge. Bom, a princípio, a pessoa tem que procurar o seu atendimento. Por quê? Ela tem que buscar a sua necessidade, né? Pedir para os outros e você não ir é uma coisa muito ruim, porque você está fugindo, digamos, né? Da sua cura mesmo, né? A pessoa tem que querer a cura, né? E pedir para os outros, o que acontece? A outra pessoa vai receber as energias e você nem tanto as suas energias, né? Nós procuramos, de uma certa forma, não fazer atendimento a terceiros por procuração, né? Mas o que nós abrimos exceção é quando a pessoa realmente não tem condições, está em hospitais, está acamada, tem dificuldade, então nós trabalhamos através de outra pessoa. Mas também acabamos fazendo algumas exceções para os casos em que os pais procuram ajuda para os seus filhos com problemas de vícios ou outro tipo de problemas, porque é uma situação complicada, você não tem como, a pessoa às vezes não quer vir,
né, por causa dos seus efeitos, já não são controlados por ele mesmo. Então, nesses casos, a gente acaba abrindo exceções para poder ajudar essas pessoas. Mas quando a pessoa está bem e simplesmente não quer, não acredita na espiritualidade, provavelmente não é o momento dela ainda. Né? Então ela precisa buscar o meio no qual ela se acha mais se sentir bem, para buscar soluções dos problemas que ela tem. Mesmo assim, sempre a gente faz uma vibração, uma oração, para que a pessoa possa receber uma boa vibração e, através disso, possa despertar alguma coisa nela, uma espiritualidade e procurar uma ajuda também. Não Isso sei aí. como é que você fala, né? Eu falei isso basicamente que você falou e mais algumas coisas, né, mais alguns detalhes. Mas aí eu sugiro vocês assistirem a minha apresentação que está aí no canal, né, FAQ, e lá tem mais coisas, tá bom? Bom, vamos para outra pergunta da outra pessoa. Então, a outra pergunta é: por quanto tempo a pessoa pode ser tratada com apometria? Até a cura total ou tem que dar um espaço de tempo? Bom, a cura total é até você atingir a sétima dimensão, né? E estar tocando harpa com Bom, Mozart lá em Júpiter. na verdade, você procura um trabalho espiritual ou uma casa tradicional ou com trabalho de apometria quando você está com algum problema que você não consegue resolver ou você está em dificuldade de entender alguma coisa que te motive a procurar uma ajuda espiritual. Normalmente essas coisas são pontuais ou tem uma sequência, mas você resolvendo uma questão pontual você acaba, né, de uma certa forma harmonizando as outras coisas. Eu acho que o principal de tudo isso é assim, até que ponto você está disposto a fazer para você se curar, né? Tem a questão da reforma íntima, como nós falamos, mas até que ponto você se permite curar? Eu acho que essa é o primeiro ponto que você tem que fazer, porque muitas vezes a cura não está na pessoa, nas outras pessoas, a cura está em você. Você tem que repensar com relação às suas atitudes, a forma que você age com relação às pessoas, como você encara o mundo, né? Então, quer dizer, tem uma série de coisas que está ligada a você. E se você fizer isso, com certeza, né, você vai ter boas melhoras e nem sempre vai precisar dessas ajudas espirituais, né? Eu penso, né, se você conseguisse fazer o que o pessoal fala da tal reforma íntima, não precisar de mais nada, né? Tem pessoas que procuram as casas espíritas para solicitar ajuda, mas tem muitas pessoas que nem procuram, nem sabem o que é isso. E tem um grau de evolução muito boa, porque está dentro dela ser diferente, né? Ela encara as coisas de uma forma diferente. Então os problemas delas também são diferentes, né? Então, acho que o primeiro ponto é até onde você está disposto a mudar, Sim. né? Eu diria que, digamos, você agora está passando por um período que você sente que você está obsediado, né? Que depressão, que nada está certo na sua vida, né? Então você vai fazer um tratamento numa casa, na espírita, apometria, o que seja. Aí daqui a alguns meses ou anos, você está com um problema de saúde que o médico não encontra, né, o que está acontecendo. Aí você vai novamente, né, ou na mesma ou outra casa, né, espiritualista, para tentar ver se essa doença, né, tem alguma causa que seria espiritual. Aí você daqui a algum tempo tem um problema que você está tendo pesadelos à noite, né, que não consegue dormir, que, né, passa a noite em claro ou o que for. Aí você vai novamente procurar. Então, nas fases da vida da gente, a gente pode passar por circunstâncias, né, diferentes e aí buscar tratamentos como médico, né, como assim doenças diferentes que você procura médicos diferentes e situações diferentes. Então, dentro da nossa jornada aqui, né, da Terra, da reforma íntima, da melhoria, da evolução, né, então as situações sempre vão ocorrer. Bom, e a última pergunta que a gente tem aqui: se é válido se formar em apometria lendo um livro, né, ou fazendo um curso assim online, né?
para poder trabalhar com apometria? Olha, a pessoa que ler o livro do Dr. Lacerda e outras publicações sobre apometria, sobre o curso, com certeza, se ela tiver uma bagagem anterior da espiritualidade, vai entender como é que o processo é feito, né? Tá, mas eu diria que é mais seguro se você procurasse um grupo que trabalha com apometria e começar o seu trabalho lá, né, ver como é que é feito o trabalho, porque tem cada situação tem nuances, né, dentro do trabalho. Eu recomendaria que a pessoa procurasse um grupo ativo que tenha boa referência e possa ficar um tempo para aprender e depois, se quiser montar o seu grupo posteriormente, mas você já tem bagagem para isso, né? Tá? E é mais ou menos dessa forma que as casas são formadas, né, Zé? Sim. O pessoal trabalha um período numa casa, depois, por questões de distância ou outras necessidades, acabam formando um grupo e começam a trabalhar. Então, o mais seguro é você começar a ter experiência, porque só com a leitura dos livros tem situações que você vai ter dificuldade de resolver. Eu mais uma vez comparo com a medicina, né? Você só ler livros de medicina, né, não vai resolver, né? Você ajuda muito ler os livros e ter o conhecimento teórico, mas para você fazer medicina, no final você tem que fazer a residência, né? O estágio, né? Que são alguns anos aí de prática. Então, eu acho que não tem como substituir essa prática, né? Esse estágio. Mas claro, né, isso pode ser feito por vezes em paralelo quando ainda está sendo feito o aprendizado teórico, mas só com um teórico e já sair fazendo é complicado. Lembrando que o próprio Dr. Lacerda, né, ele fez práticas, digamos assim, com a esposa dele, né, que foi a cobaia primeiro, e depois ele foi colocando, né, isso em prática no grupo de médiuns que ele já trabalhava, né? Então, eu acho que essa vivência, né, e essa experiência, e por isso que por vezes se procura também médicos que já são experientes, né, que já têm uma bagagem, mas que também estão sempre se atualizando, né, nas técnicas, nos conhecimentos mais novos, né? Então, acho que isso aí é um mix ideal. Tá certo? Bom, Certinho. a princípio é isso. Obrigado. E a gente ainda vai fazer, acho que mais um módulo, falar sobre a outra parte de florais. Ok, Né? podemos agradecer aí o Zé pela oportunidade de a gente falar um pouco sobre a apometria, que é um trabalho apaixonante para quem começa, e também responsabilidade, né, pessoal? Todo o trabalho, toda a equipe tem responsabilidade não só com os atendidos, mas também com as entidades espirituais envolvidas nesse trabalho, né? Muitas vezes, quando nós ajudamos o assistido, né, quando ele volta bem no próximo atendimento, a gente fica contente. Mas muitas vezes, com a presença dele, nós conseguimos ajudar uma quantidade enorme de entidades que estavam ligadas a eles. Então isso é muito gratificante. Com certeza. Além de, é claro, né, normalmente tratar a gente mesmo, né, que por vezes algumas coisas nossas também já vão no embalo. No frigir dos ovos sempre, né, os trabalhadores acabam tendo sempre uma ajuda extra, né? Bônus. Bônus extra. Tá certo, pessoal. Okay. Obrigado, até uma próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau.